Thomas Anderson mais Daniel Day-Lewis. Como esse combo poderia dar errado? A única vez que esses dois monstros do cinema, esse grande diretor e esse que é um dos atores recordistas de Oscars, e não só por isso, que é um ator que trabalha pouco, mas que é espetacular, trabalharam juntos foi no magnífico Sangue Negro, e agora eles estão de volta para Trama Fantasma. Gente, acho que eu tô passando mal. E eu preciso dizer que, mais uma vez, Paul Thomas Anderson não decepcionou, porque Trama Fantasma é um filme simplesmente magnífico, complexo, intenso, tecnicamente perfeito. Eu acredito que muitos espectadores, ou alguns espectadores, podem a princípio achar um pouco frio esse filme, porque assim como acontecia com O Embriagado de Amor, esse é o filme mais straightforward, como dizem os americanos, que tem uma história mais linear, ou seja, o ponto A que leva ao ponto B, que leva ao ponto C, uma história mais, um arco mais clássico, mas isso é só a aparência, porque os temas que estão sendo desenvolvidos pelo Paul Thomas Anderson, a temática que ele desenvolve através de signos, através de símbolos e através de uma metáfora constante, são aquelas metáforas, são aqueles temas, são aqueles assuntos que o Paul Thomas Anderson sabe como ninguém discutir nos seus filmes de uma maneira inteligente, de uma maneira provocadora, de uma maneira que está sempre balançando o seu tapete, puxando o seu tapete para você nunca ficar na zona de conforto. E eu acredito que esse é o grande papel da arte, a arte que te confronta, que enfia o dedo na tua ferida. E é interessante que eu tenha citado O Embriagado de Amor, porque eu acredito que esses dois filmes poderiam sim fazer uma baita de uma sessão dupla, porque eles são de certa forma filmes complementares. Enquanto O Embriagado de Amor era o filme otimista do Paul Thomas Anderson sobre relacionamentos, era um filme sobre qualquer pessoa, por mais idiosincrática que seja, por mais fora da curva, né, por mais estranha, esquisita, por mais não convencional que seja, sempre vai ter alguém disposto a amá-la do jeito que ela é. Trama Fantasma é um filme sobre a hipocrisia, sobre a falsidade, não necessariamente do amor, mas dos relacionamentos e especificamente do contrato, da instituição casamento, que pro Paul Thomas Anderson nesse filme nada mais é que um contrato entre duas partes, com cláusulas bem definidas e com uma troca de interesses constante e que beneficia os dois e está sempre equilibrando o seu poder das mãos de um dos seus membros para o outro. Para quem não sabe, o filme traz o Daniel Day-Lewis como um costureiro renomado, um costureiro talentosíssimo, sofisticado, e que ele encontra certo dia ali num restaurante uma garçonete que ele acaba flertando com aquela garçonete, ele leva ela pra sair e na verdade a gente descobre que na verdade os interesses dele nela não são necessariamente românticos e nem sexuais. Eles vão ter um relacionamento depois e a gente nunca vê ele sequer dando um beijo, porque o que ele tá buscando realmente é substituir a outra modelo que ele tinha e que já tá com certa idade, já é uma mulher dos 65 anos de idade, que é vivida pela Leslie Mansville, e que começa por aí, você já consegue ver nesse começo onde o Paul Thomas Anderson tá querendo chegar. Porque ele já vê o relacionamento tradicional, heterossexual, clássico, né, do modelo padrão da família institucional como uma troca de interesses. E quando o homem percebe que fisicamente a mulher não se adequa mais aos padrões dele, aos padrões que são convencionados como os padrões ideais de corpo, inclusive tem um momento do filme que a personagem da Leslie Mansville fala pra moça: você tem as medidas perfeitas que ele gosta até de uma barriguinha. É bem isso, é o cara que realmente coloca a mulher dentro de uma forma, e ele não tá casando com uma mulher, ele tá casando com um corpo que atende às suas expectativas. É claro que no filme essas expectativas são de moda, de alta costura, então a mulher que tem as medidas para ele desenvolver os grandes vestidos dele, de certa forma, a arte dele, mas é claro que isso é uma analogia que o filme está fazendo o tempo todo para o casamento, até
pelo que vai acontecer depois, tudo que vai acontecer naquele relacionamento. Tem até um momento em que ela tá dando um depoimento em que para um outro cara, em que ela fala que ele realizou todos os sonhos dela e em troca ela lhe deu aquilo que ele sempre queria. O cara pergunta o que era e ela fala: cada pedaço do meu corpo. Então, e é claro que ali, quando a gente entra no filme e começa a ver a história, é muito difícil acreditar que aquele cara realmente realizou todos os sonhos dela. Mas tem aquela coisa da idealização do casamento, né? Do casamento clássico, tradicional, dentro do modelo patriarcal, machista, no qual a nossa sociedade foi construída, né? Que é a da mulher projetando no cara a realização de todos os seus sonhos e do cara projetando na mulher o corpo e a mulher, o formato de mulher padrão para satisfazer os seus desejos, que aqui no caso não existe desejo nenhum, mas como eu disse, é uma abordagem metafórica. E eu não vou entrar em spoilers, como está no título desse vídeo, mas mais pra frente tudo que vai acontecer, inclusive o clímax do filme, é um clímax muito curioso no sentido de revelar o que o Paul Thomas Anderson está dizendo, né? Em relação à troca de favores e também a relação de poder envolvida num relacionamento, que tem sempre a ver com você deixar outra pessoa frágil, né? Intencionalmente você deixa outra pessoa frágil, a outra pessoa para baixo, a outra pessoa derrotada, para que você seja o salvador, para que você esteja ali para ajudá-la e dessa forma retroalimentar aquele relacionamento. Então é um filme pessimista, é um filme que, como eu falei, ele não dá uma fórmula de bolo, porque o papel da arte não é esse, mas ele coloca o dedo na ferida e ele nos faz pensar o tempo todo, ele nos deixa fora da zona de conforto o tempo todo. E tecnicamente é um filme espetacular, simplesmente brilhante, perfeito. E é até chato ficar falando de Oscar o tempo todo. O Trama Fantasma foi a grande revelação das indicações ao Oscar, recebeu várias indicações e tá mais do que justificado. A gente sabe que o Paul Thomas Anderson é capaz de filmes magníficos, de obras-primas, mas esse filme particularmente é um filme que tecnicamente, do ponto de vista de direção de arte, do ponto de vista de fotografia, de direção, do ponto de vista de figurinos, obviamente, então o filme até brinca com isso, né? Além dos vestidos que o protagonista está desenvolvendo, então tem um monte de figurinos espetaculares. Eles ainda tem um momento que a moça, a esposa dele, vai lá numa festa de ano novo, ele vai persegui-la, né? Claro, ele fica, por mais que ele não tenha mais interesse nela, ele fica furioso quando ele sabe que ela está se divertindo com outras pessoas, e ali é um deleite de fantasias e de figurinos. Então, se o filme não levar Oscars, né, de categorias técnicas, aí sim tem alguma coisa errada. E cada enquadramento do filme é de uma beleza estética, né? A impressão que dá é que posição dos personagens no quadro, o tipo de papel de parede ao fundo, o tipo de louça em cima da mesa, o tipo de roupa que aqueles personagens estão usando até pra dormir, o tipo de maquiagem, pro lado que tá o cabelo, parece que tudo foi realmente como uma casinha de boneca, né? Como se o Paul Thomas Anderson e a sua equipe tivesse ali com uma pinça ajeitando cada detalhe para compor aqueles quadros. Então é um filme que você fica embasbacado o tempo todo, e inclusive do ponto de vista visual, ele remete muito ao Barry Lyndon, do Kubrick, por ser um filme que o tempo todo o Paul Thomas Anderson está tentando criar uma impressão de que está sendo iluminado com luz natural. Então tem cena à luz de velas, doidado, tem cena com a luz do sol vindo pela janela, tem cena iluminada por uma lareira. Então assim, e além disso, o Paul Thomas Anderson desenvolve até uma obsessão por fotografar o Daniel Day-Lewis com o side light, né, com a luz lateral, que para quem sabe um pouco de fotografia sabe que a luz lateral causa uma divisão no rosto da pessoa. Então um lado do rosto dele fica iluminado e o outro lado sobre a sombra. E é claro que ele está falando isso o tempo todo, ele está usando essa estratégia narrativa, visual, estética, para comentar a natureza dúbia, a natureza ambígua e que o Daniel Day-Lewis, como grande ator que consegue expressar de uma maneira sempre intrigante. Você está sempre na ponta do pé, sem saber o que aquele cara pode fazer. E ao contrário das melhores atuações do ator até hoje, essa é uma atuação sem grandes explosões, apenas de uma maneira discreta, de uma maneira absolutamente controlada e metódica, porque a gente sabe que o Daniel Day-Lewis ele se entrega aos personagens de uma maneira muito intensa e sem aquelas explosões do tipo I drink your milkshake, que você
Ok, a imitação não tá boa, mas você sabe do que eu tô falando. E se eu tivesse fechado essa lista que eu vou deixar o card aqui em cima de melhores filmes de 2017 e tivesse visto Trama Fantasma antes, esse filme certamente estaria lá, porque é um filme adulto, maduro, complexo, desafiador, que te faz pensar e que é um filme, como todos os filmes que o Paul Thomas Anderson faz, pra quem quer ir ao cinema, pra ter um espelho ali na tela para você pensar em você mesmo, pensar na nossa sociedade, pensar nas coisas que nos cercam e não só para comer pipoca e esquecer da vida. Vem aqui dizer o que você achou, comenta, vamos discutir o filme, vamos manter uma discussão legal aqui sobre cinema. Curte esse vídeo se você gostar, claro. Clica no sininho para receber as notificações. Se inscreve no vídeo, divulga para seus amigos, usem as redes sociais para isso. E é isso.